Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC, Amanda Ribas versus Rose Namajunas. Então, vamos lá, primeira luta da noite, tivemos aqui Mohamed Usman da Nigéria enfrentando Mick Parkin da Inglaterra e quem venceu foi o Mick Parkin na decisão unânime dos juízes. Tivemos aqui um maior volume de golpes, né, do Mick Parkin, uma luta mais ou menos ali, né, eles ficaram meio que no receio, meio que o freio de mão puxado ali, né, ninguém ia muito para cima do outro. Teve, claro, um momento ou outro um pouquinho mais quente, mas no geral uma luta morna, né? Aliás, o Mohamed Usman geralmente faz essas lutas mornas, né? Mas pelo menos vinha vencendo. Mas dessa vez não deu certo. Na próxima luta, a gente teve o duelo de brasileiros Igor Severino contra André Lima. Os dois estavam fazendo as suas estreias, né? Ali no peso mosca, não sei se eu falei a categoria. E quem venceu por desclassificação foi o André Lima. E o que aconteceu ali na luta, né? Bom, no segundo round, com 2 minutos e 52, que foi quando foi paralisada, né? Então, um pouco antes disso, o Igor Severino acabou ali mordendo o braço do seu adversário. Pois é, você não viu errado, né? Não entendi até agora o porquê que o Severino fez isso, né? Ele não estava numa posição de desvantagem, não estava tomando uma finalização, porque às vezes, né, o cara pode fazer isso no desespero, sei lá, né? Algum motivo deve ter, mas nesse caso, que ele estava numa posição teoricamente de vantagem, por que ele foi pra frente, enfiou a cara no braço do cara e mordeu? Eu não sei, eu não consegui entender. Foi algo realmente assim bizarro. Acho que não tem outra palavra a não ser a palavra bizarro, né? Uma situação completamente anormal, né? E é muito complicado porque o cara estreando fazer isso, né? Eu tava em live aqui, né? Quem tava assistindo a live aqui viu, não uma live específica para as lutas, né? Mas conversando com o Rafa da MMA hoje, com o Caio do CFX, e aconteceu na hora ali, e na hora eu falei, primeiro, esse cara vai ser mandado embora. Na estreia o cara morder, e não foi uma mordidinha, ficou uma marca bem feia, né? Então tava na cara que ele ia ser mandado embora. É um moleque novo, né? Então, assim, já tinha uma baita oportunidade que era estar no UFC e jogou no lixo. Mas não é o fim do mundo, né, pra ele. Claro que um dia ele pode voltar, enfim, ele pode fazer outras lutas em outros eventos, tentar se reerguer, né, vamos dizer assim, e quem sabe um dia tentar ter uma nova oportunidade. Mas o próprio Dana White viu a situação e etc, e falou sobre isso logo de cara, então se queima muito feio. Foi o que o Dana White falou, né, você tem a oportunidade da sua vida e você faz isso. E a luta tava boa, né, isso que é o pior, né? Porque poderia até ser uma luta da noite se continuasse os dois ali trocando bem. Tudo bem que teve uma luta muito boa depois, que eu já vou chegar lá, mas enfim, jogou tudo por água abaixo. É algo que, assim, não tem explicação. É surreal, parece que é mentira, né? Mas enfim, o André tava fazendo a parte dele, tava muito bem na luta, e foi o que eu falei, tava legal a luta, né? E o cara acabou sendo mandado embora. Vi muita gente reclamando, né? Falando, é um exagero mandar embora, não sei o quê, mas gente, você tem que prezar pelo exemplo, né? Então, não pode uma situação dessa completamente fora das regras e uma situação que é bizonha, né? O maior evento do mundo não pode ter uma situação dessa. Então, eu acho que tem que ter punição e eu acho que essa foi uma punição exemplar, não acho que tá errado. Então, é isso, paciência, né? É bom para os outros aprenderem a não morder os amiguinhos, né? Porque, pelo amor de Deus, um lutador profissional morder o outro, não dá. Bom, enfim, vamos para a próxima luta, já falei demais dessa. Tivemos aí no peso galo feminino a Montserrat Rendon, que é do México, contra a Daria Zelezniakova, que é da Rússia, né? Aqui quem venceu foi a Daria por decisão unânime, né? Conseguiu conectar mais golpes ali, tomou 3 quedas, né? Teve uma parte de domínio ali da Montserrat, que tem esse estilo de luta, né? Na trocação ela não é tão eficiente, então ela usa bem as quedas e faz força ali e tal, não sei o quê, mas no final das contas a Daria conseguiu aí, por conta do seu volume de golpes que foi bem maior, a vitória, né? Enfim, depois a gente teve peso pena, Jarno Errings contra o Steven Nguyen. É o nome que é ruim de lembrar como pronuncia, né? Quem venceu foi aí o Errings dos Países Baixos, né? E ele enfrentou, então, acabou vencendo, né? O americano, que é o Steven. Aqui foi a luta da noite. Eu concordo com esse bônus de luta da noite. Pra mim, realmente foi a melhor luta. A gente teve uma trocação insana, né? Desde o começo. Teve knockdown pro Errings. O Errings usou muitos golpes no corpo, golpes retos, né? E batia muito forte. Dava pra ouvir nítido, assim, o som dos golpes dele. E ele conseguiu manter esse ritmo de golpes duros durante toda a luta. Ele acertou mais de um upper, né? Mas enfim, machucou bastante o Steven, que acabou sangrando bastante, né? Pintou
a lona do octógono toda, que ficou até o final do evento bem suja de sangue, né? Mas o Steven entregou a luta da noite, porque se ele não tivesse tanta absorção de golpes, provavelmente ele teria sido nocauteado no começo da luta e não ia ser a luta da noite, né? Então ele conseguiu entregar muito. Ele perdeu, mas ele mostrou, na minha opinião, muito valor. O cara também é muito bom, tem muito queixo, mas não é só questão de queixo e da garra, né? Ele troca bem também, né? Ele é técnico, ele, enfim, é um bom lutador, né? Então os dois conseguiram entregar bastante. O Aarons precisava vencer, né? Não estava numa boa fase e mostrou uma boa evolução, né? Realmente muita velocidade, muito punch, boas combinações, um bom domínio de distância. Também mostrou uma boa absorção, porque também tomou alguns golpes. Então e essa foi a luta do estilo que eu gosto, que é uma trocação ali franca, os dois mostrando vontade, os dois querendo ganhar, os dois sem querer economizar nada, enfim, querendo lutar mesmo, querendo dar show. Foi aquela luta que a gente chama que foi uma guerra, então eu gostei bastante. Se tem uma luta do card, caso você não tenha assistido esse card, que eu recomendo, é essa com certeza. Gostei bastante dessa luta. Depois a gente vai pro peso galo. A gente teve o americano Miles Jones enfrentando o também americano Cody Gibson. Quem venceu aqui foi o Miles Jones na decisão unânime dos juízes. Uma luta ok, né? A gente teve um volume de golpes um pouco maior pro Miles Jones, mas no geral de golpes significativos não foram tantos golpes assim, né? Aqui a gente tem o total dos golpes, né? Mas não são os significativos, né? Aqui é o geral, porque significativo tem aqui no outro monitor, né? E a gente teve 25 para um lado e 18 para o outro. A gente teve queda dos dois lados, um bom tempo de domínio também. Então foi uma luta mais morna, né? Não foi uma luta com grandes emoções, não. Então não foi ruim, mas não foi nada demais, né? Então não tem nem muito o que falar. Vamos para a próxima, que a gente teve peso pena, Ricardo Ramos, o Carcassinha, brasileiro, né? Enfrentando o Julian Erosa, que é americano. E aqui a gente teve o Carcassinha começando bem, né? Começando ali com muita vontade, né? Trazendo aqueles golpes, trazendo as cotoveladas e tal. Conseguiu aplicar boas quedas, né? Aplicou 2 quedas. Enfim, tava muito bem na luta, né? Muito bem. Só que ainda no primeiro round ele deu uma vacilada e acabou entregando ali de bandeja uma guilhotina. Ele já tinha perdido por guilhotina na luta passada também e acabou mais uma vez pecando ali, né, no mesmo lugar, né? Então é uma pena porque ele estava muito bem na luta e o Julian Erosa merece os méritos, né? Aproveitou aí o presente e não deixou escapar, né? Então parecia até que a guilhotina, inclusive falando em escapar, tava escapando, né? Parecia que tava dando uma escorregada, mas no final das contas o Carcassinha acabou batendo, então realmente tava encaixado, tava pegando. Então é uma pena, né? O Carcassinha é um excelente lutador, mas alto nível é isso. Se você dá uma bobeirinha ali, você acaba perdendo a luta, então acontece, né? Depois a gente vai pro peso leve, tivemos confronto de americanos, última luta do card preliminar, Kurt Holobov, que também era do TUF, né? Enfrentou aí o Trey Ogden, e aqui foi uma luta legal, né? Não foi também uma luta maravilhosa, mas foi uma luta legal. A gente teve o Kurt Holobov ali tentando, né, colocar os seus golpes duros, né? Ele bate forte, bate pesado, mas o controle da distância e o QI de luta mesmo, né? A inteligência estava do lado do Trey Ogden, né? Ele tem jabs muito rápidos, ele tem boas quedas, conseguiu 3 quedas, ele tem um bom domínio ali na luta agarrada, boas transições, ele controla bem. Então ele conseguiu ali dominar, né, o Holobov na luta agarrada, né? Quando teve ali a parte da luta agarrada, e na luta em pé, mesmo o Holobov sendo perigoso, o Trey Ogden tem esses jabs na velocidade da luz, né? Então ele conseguiu se virar bem também. Então a gente teve uma luta com um bom volume de golpes no geral, né? Golpes significativos não foram muitos, né? Mas esses golpes totais, como vocês conseguem ver na tela aqui do próprio UFC, foi um volume grande. Então foi uma luta que teve muito domínio do Trey Ogden, né? Tipo, 15 minutos de luta, 11 minutos foi de domínio do Trey Ogden. Então isso dá uma esfriada ali na luta, mas não foi uma luta ruim, né? Aqui foi um domínio, né? Então não dá pra confundir muito a questão de se um cara dominou muito que a luta foi ruim. É mérito do cara que dominou, né? O Holobov que não conseguiu sair dali. Mas enfim, não é uma luta que eu vá reassistir. Então foi ok, mas é isso aí, né? Eu esperava mais do Holobov até, pra falar a verdade. Mas enfim, paciência. Entrando no card principal, tivemos o mexicano Fernando Padilha enfrentando o peruano Luiz Parruelo, e quem venceu foi o Padilha por finalização no primeiro round com 2 minutos e 45 segundos, ganhou bônus de performance merecido. Ele é
muito bom, né? Esse Fernando Padilha é bom na trocação, é bom nas finalizações, bom controle de distância, é alto, tem uma boa envergadura, é agressivo. Então, assim, é um cara que eu tô gostando, né? Bastante de assistir as lutas aí. Teve essa performance de hoje que foi excelente e eu não vejo a hora de assistir ele lutando de novo, né? É um nome novo aí no peso pena que eu tô gostando, né? Foi o que eu falei, tem muitas qualidades. O Pajuelo também parece ser um atleta bom, mas não deu pra mostrar muito, né? Porque o Padilha realmente veio aí empolgado, conseguiu conectar os golpes, conseguiu aí o knockdown, conseguiu depois a finalização. Enfim, o Padilha parece um cara bem refinado ali. Acho que tem boas lutas aí no futuro. Vamos ficar de olho nesse cara, porque eu gostei desse cara. Depois, peso pena americano, Billy Quarantillo enfrentou o Youssef Zalal, que é de Marrocos, e quem venceu aqui foi o azarão, segundo as bolsas, né, era azarão. O Youssef Zalal, ele finalizou no segundo round com 1 minuto e 50, ele estava muito bem no geral, né, não foi nem que ele era azarão e achou a finalização, não, ele conectou mais golpes, conectou 2 quedas, teve 2 tentativas de finalização, então assim, ele estava realmente muito bem. O Quarantillo passou vários apertos ali e depois chegou na finalização e acabou realmente sendo finalizado. Então o Youssef Zalal performou muito bem, né? Surpreendeu bastante. O Quarantillo é um cara muito duro, e o Youssef Zalal foi lá, fez o trabalho, venceu bem. Tá de parabéns aí, foi uma luta legal, né? Uma luta relativamente curta, mas o Zalal conseguiu mostrar muita qualidade e foi o que eu falei, em cima de um cara bom. Então gostei da luta, ninguém ganhou bônus, mas foi uma luta boa. Depois, na próxima luta, peso galo, tivemos o americano Peyton Talbot enfrentando o Cameron Simon, que é da África do Sul, e quem venceu foi o Talbot por nocaute no segundo round com 21 segundos. Essa luta aqui foi bem legal, né? O Talbot é um cara realmente muito bom, né? Os dois são bons, mas o Talbot realmente estava com uma trocação ali rápida, precisa, né? Ele conectou 79 golpes significativos ali, tomou 31, né? Então uma grande diferença, conseguiu o knockdown, é um cara bem lúcido, né? Ele consegue conectar os golpes, às vezes ele vê que o adversário não tá bem, mas ele não se afoba, ele não vai na loucura, então ele consegue ali ir calculando, consegue pensar, né? Você percebe que ele tá pensando no que ele tá fazendo, ele não tá lutando no automático, né? Então é uma característica muito importante, porque tem muito atleta que luta no automático, né? Sem pensar, sem fazer estratégia, sem ter calma. Então o Talbot é rápido, é forte, tem uma trocação ali bem legal, e é o que eu falei, é um cara que pensa lutando, né? Então é um cara bem perigoso, né? E o Simon é um excelente lutador e não viu muito a cor da bola, né? Então Talbot tá de parabéns, gostei demais aí também da luta dele. Depois, peso médio, tivemos o Edmen Shahbazyan enfrentando o AJ Dobson, né? O Shahbazyan é americano e o AJ Dobson não tá com o país aqui, não sei porquê, mas deve ser americano. E quem venceu foi o Edmen Shahbazyan por nocaute no primeiro round com 4 minutos e 33. Passou um aperto, né? Ele tomou uma sequência de golpes ali que ele sentiu muito, balançou bastante, mas o AJ Dobson não aproveitou, né? Não sei se ele não percebeu que o Shahbazyan estava mal, ou se ele não quis se arriscar, sei lá o que passou na cabeça dele. Mas é aquele ditado popular do futebol, né? Quem não faz, toma. Então ele não fez ali, né? No caso não era um gol, mas não foi pro nocaute que ele teve uma grande oportunidade e acabou tomando, né? Então custou bem caro ele não ter aproveitado o momento que o Shahbazyan estava em pé, mas já estava semi-nocauteado, né? Então não acabou com a luta, o Shahbazyan foi lá, depois aplicou o knockdown, conseguiu ali o nocaute, né? Então custou bem caro para AJ Dobson, teve a luta na mão. Se ele reassistir essa luta, ele vai ficar bem triste, né? Porque ele teve a luta na mão, não acabou com a luta e acabou ainda sendo nocauteado, e tudo isso ainda no primeiro round. Então deve ter sido bem amargo para AJ Dobson, mas parabéns pro Shahbazyan, que foi guerreiro, tomou golpes duros, né? Deu aquela ventada, balançou para um lado, balançou para o outro, ficou ali, mas ficou consciente e ainda conseguiu depois ganhar, né? Então conseguiu uma virada aí, boa performance do Shahbazyan. Depois tivemos com o main event, penúltima luta da noite, que eu não faço ideia, eu falei na live aqui, não fazia ideia porque essa luta estava na penúltima, não fazia sentido, não tinha qualidade para estar ali, né? E tava ali e foi a pior luta do card, na minha opinião. Pesos pesados, americano Carl Williams enfrentando o Justin Tafa, que é da Nova Zelândia, e a gente teve uma luta bem chata, para mim a pior realmente do card. O Carl Williams é um cara que usa muitas quedas, mas ele não é um cara que usa as quedas para fazer transição, para aplicar ground and pound, ele usa a queda para dar uma segurada na luta, então acabou dando uma esfriada ali. O Tafa também é um cara totalmente limitado, né? Só tem box, né? Como muitos pesos pesados, né? Só tem ali a mão dura, então não tem muita qualidade, né? Não tem qualidade do Tafa de acertar muita
coisa, não tem qualidade do Williams de fazer muita coisa além da queda, que é só isso que ele faz também, é completamente unidimensional. Então a luta vai para decisão e fica só nisso, né? Um fugindo da mão do outro, o outro tentando fugir da queda do outro e fica essa luta morna e, enfim, não faz sentido nenhum essa luta tá em penúltima ali, né? Tinha tanta luta que prometia e que entregou, inclusive, que devia estar para cima, né? E eu não tô falando isso depois que a luta já foi, né? Eu falei na live, antes de começar o evento, né? Então, sei lá, viajar na maionese aqui, não é porque o Justin Tafa é um pouquinho conhecido que tem que botar ele lá para cima, né? O cara entregou uma luta horrível na penúltima luta do evento. Mas, enfim, indo para a última, tivemos peso mosca feminino, Amanda Ribas contra Rose Namajunas, quem venceu, infelizmente, na minha opinião, porque eu torci pra Amanda, foi a favorita, segundo as bolsas, e era a favorita, na minha opinião, Rose Namajunas, né? Ela venceu na decisão unânime. Eu confesso que eu tive algumas surpresas nessa luta, né? Não a vencedora, porque, como eu disse, eu achava a Rose sim favorita, mas eu não esperava a luta desenrolando como desenrolou. Para ser mais explícito pro que eu tô querendo dizer, é que eu achava que a Amanda teria bem mais força física do que a Rose Namajunas. Até a diferença talvez de peso na hora da luta ia fazer diferença e tal. E a gente não viu essa diferença, né? Pelo contrário, a gente viu a Rose Namajunas conseguindo derrubar, a Rose Namajunas conseguindo sair ali de baixo, ou mesmo por cima também trabalhando bem, dominando. Então, realmente, não teve essa diferença de força, né? Parece que elas tinham ou a mesma força, ou talvez que a Rose tivesse até com mais força, né? Então isso foi bizarro. E ao mesmo tempo, eu achava que a Amanda ia correr muito risco na trocação. Ok, ela perdeu em muitos momentos ali na trocação, mas ela teve excelentes momentos também, né? Então eu esperava um cenário um pouco mais definido, né? Em pé, mais definido ainda para Rose e no chão mais definido para Amanda. E no fim a gente teve realmente um equilíbrio às vezes em cada área aí. Então eu me surpreendi, não com a qualidade em si da Rose no chão, porque eu sei que ela é boa, mas eu me surpreendi com o quanto ela conseguiu dominar a Amanda num lugar que eu achava que ela não ia dominar, que era o lugar para Amanda dominar. Para vocês terem ideia porque eu tô falando, a Rose teve um domínio de 6 minutos e 59 segundos. Praticamente 7 minutos, né? Vamos arredondar um segundo aí. 7 minutos de domínio, né? Então, ali por cima no chão, trabalhando. Então, realmente chamou bastante atenção. A Amanda teve as suas quedas ali, teve os seus golpes conectados e tal, mas realmente round a round ficou complicado. Eu assistindo ao vivo fiquei na dúvida, né? Se era 3-2 para Rose Namajunas. Até dava para cogitar ali, tentar enxergar um 3-2 para Amanda, né? Mas eu via, né, para Rose Namajunas e no final das contas foi até mais do que eu vi, porque eu tava vendo 3-2 e dois juízes marcaram 4-1 para Rose Namajunas, né, marcando só o terceiro round para Amanda. Então, no final das contas, nenhum juiz viu a vitória para Amanda, né? O que viu 2 rounds para Amanda acabou dando 48-47 para Rose, então não foi uma decisão dividida, foi uma decisão unânime e justa, né? Por mais que eu torça para Amanda, não tem como dizer aqui que ela ganhou, eu não enxerguei isso realmente. E eu gostei da performance, tá? Mesmo sendo uma derrota, eu acho que a Amanda lutou bem, né? A Rose Namajunas é uma ex-campeã, como eu falei, pra mim ela era a favorita. Nas bolsas a Amanda pagava quase R$3 e quem acompanha aqui os vídeos sabe que R$3 é muita coisa. Então a luta ser como foi, eu acho que teve realmente mais equilíbrio, né? Como eu achava, não achava a Amanda tão azarona assim. E no fim foi isso, né? Foi uma luta mais equilibrada. Claro que você pega a pontuação no geral, foi 4-1, então não parece equilibrada, mas se você olhar round a round, teve rounds realmente que eram mais difíceis ali de pontuar. Enfim, no final das contas foi isso, né? Tive algumas surpresas. A Rose, no final das contas, não era tão mais fraca que a Amanda. Questão de peso, às vezes a Amanda estar mais pesada, talvez, também não fez muita diferença. E na trocação ali, a Amanda conseguiu ter bons momentos também. Enfim, no final das contas, eu acho que fez diferença mesmo o footwork da Rose Namajunas, que é muito eficiente, né? Ela é muito boa. A questão de trocar de base que a Amanda tentou para confundir, a Rose é muito habilidosa e ela também troca de base, então ela também ficou trocando e conseguiu, dessa vez, lidar bem com isso, né? Não atrapalhou tanto. Enfim, então a Rose tem essa experiência, tem esse footwork, né? Tem as mãos ali muito habilidosas, né? Conseguiu ali queda, quando caiu conseguiu levantar. Então eu gostei da performance da Rose, né? Realmente foi uma performance de um bom nível, né? Então a Amanda não conseguiu essa vitória contra uma ex-campeã, que era muito importante para ela, mas como ela entregou uma luta boa e a luta foi para decisão e tal, eu não acho que a Amanda perde muita coisa com essa derrota, não. Não acho que isso atrapalha ela, né? Eu acho que é mais mérito da Rose, que mostra que ainda tem muito para entregar, né? Não é só uma atleta que perdeu o cinturão e que é ladeira abaixo, não. Mostrou que ela ainda tem nível para entregar boas lutas, né? Então vamos ficar de olho aí no futuro da categoria e
vou repetir o que eu falo toda hora aqui, né? Eu ainda acho que a Amanda deveria focar ou no peso mosca ou no peso palha, porque aí ela mantém o corpo, a estrutura da forma que ela precisa, treina e estuda as adversárias de um ranking só, né? Não fica mudando, e aí eu acho que seria um caminho mais fácil, né? Porque se a gente for ver, a Amanda tá oscilando muito, né? Se a gente for pegar as lutas dela, né? Os resultados, né? Das últimas lutas, ela vem oscilando, né? De vitória e derrota desde 2020. Ela ganhou da Paige VanZant, aí ela perde da Marina, ela ganha da Jandiroba, ela perde da Caitlyn, ela ganha da Vivi, ela perde da Maycee Barber, ela ganha da Luana e agora ela perde da Rose Namajunas. Então ela tá sem 2 vitórias consecutivas desde 2020. Né? Então, eu acho que essa troca, né? Inclusive, acho que nesse começo eu não tinha essas trocas de peso, né? Acho que começou depois, né? Se eu não me engano. Então, sei lá, eu acho que ficar trocando de peso meio que atrapalha um pouco. Mas é minha opinião. A Amanda não acha isso, o Marcelão, pai dela e treinador, também não acha. Então, paciência. Só tô dando minha opinião, não vale de nada, mas vocês gostam de saber minha opinião, para isso que o canal serve, eu tô dando minha opinião. Eu acho que às vezes o foco seria mais importante. Mas, enfim, paciência. É isso. Esse foi o UFC. Nota no geral aqui, pra mim, foi um evento, acho que eu esperava nota 6, mas foi melhor do que eu esperava. Acho que 7,5, tá? Eu gostei do evento, né? Lutas muito boas, a luta da noite pra mim foi bem legal. Eu acho que 8 seria um exagero na nota, mas 7 me parece pouco. Então, realmente eu esperava uma nota 6 e foi uma nota 7,5. Gostei bastante aí. Teve, claro, esse Common Event horrível e tal, mas acho que 7,5 vale, né? Tivemos nocautes, finalização, a luta da noite foi bem legal. A luta da Amanda e da Rose foi 25 minutos que foi a luta boa, deu pra assistir tranquilamente, não foi ruim. Então, acho que vale aí 7,5. E é isso, né? Teve a mordida, né? Mas não vou nem contar isso, porque o negócio foi tão surreal, né? Mas enfim, comenta a sua opinião, a sua nota, o que você achou da luta da Rose com a Amanda, enfim, comenta o que você quiser aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!